Muito bem, irmãos. Abra a palavra de Deus em Marcos. Quando a gente medita na palavra de Deus, nós começamos a compreender a dimensão dessa palavra, nós começamos a entender a vontade de Deus para a nossa vida. Nós, como igreja, nós estamos preocupados em sermos uma igreja para a nova geração. Nós estamos falando hoje sobre a nova geração, é uma geração que não tem direção. É uma geração que tanto faz. E essa geração que está chegando precisa de homens e mulheres de Deus, que são modelos de temor de Deus. São exemplos nessa terra e tem uma palavra boa de direção. E nós nesse trimestre estamos falando sobre a transformação naqueles que são da igreja. Eu não sei já o quanto você foi transformado por Jesus, mas cada um de nós pode olhar para a sua vida e observar o quanto o Senhor já mudou da sua vida. Desde o dia que você aceitou Jesus, quantas coisas foram mudando e o Senhor foi trazendo ao nosso coração um pensamento novo, um pensamento vindo do céu. E nós queremos nessa noite meditar um pouco sobre a bênção que Deus nos dá por causa da transformação que Ele opera no nosso coração, a bênção de repartir. Queridos, não são muitas pessoas que têm a bênção de repartir. A maioria de nós quer bênçãos. Inclusive, quando nós nos achegamos ao Senhor Jesus, nós não viemos a Jesus para repartir a nossa vida, a gente vem para receber. A gente vem para ganhar. Mas um dos segredos da vida cristã é aprender a bênção de repartir tudo que nós temos e tudo que nós somos. E quando a gente vai para Marcos no capítulo 6, pode abrir lá, nós vamos ficar meditando nesse texto e nessa palavra. Nós vamos aprender com Jesus algumas coisas muito importantes. Algumas coisas que são tremendas na vida daquele que quer ser transformado por Jesus. Eu queria que o irmão deixasse aberto aí, nesse texto. Eu quero orar com os irmãos antes da gente entrar nessa palavra. Deus ministra ao seu coração e ao meu. Ou ministra ao seu coração como Ele ministrou no meu coração. Oremos. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor esse momento, Pai. Nós cantamos que só a Ti a honra e o louvor, só a Ti, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Perdoa, Senhor, o fracasso da Tua igreja, o pecado, os erros. Cobre com Teu sangue. Nos dá no coração, Pai, a bênção de sermos transformados na nossa vida, cada dia mais, cada vez mais, cada vez transforma a nossa vida mais parecida com a Tua, Senhor. É isso que nós queremos orar ao Senhor e pedir que o Senhor fale com Teu Espírito Santo ao nosso coração, nesse tempo de palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui na Igreja Batista Terra Nova porque nós precisamos do Senhor, amém? Amém. Nós estamos na Igreja de Jesus porque nós queremos ser abençoados com a presença do Senhor. E meu desejo de pastor é que os irmãos sejam muito abençoados, muito, com toda o tipo de bênção. Diz a palavra de Deus em Efésios 1:3 que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. Sabe o que isso significa, querido? Que todas as bênçãos de Deus para a sua vida já estão no futuro da tua história. Que você só precisa andar com o Senhor para você
você chegar nessas bênçãos. Mas toda vez que nós desviarmos do Senhor, nós desviamos as bênçãos de Deus para a nossa vida. E o segredo da vida cristã, para eu e você sermos abençoados, é a gente não sair nem para a direita e nem para a esquerda da palavra de Deus, mas nós mantermos o rumo, a direção, para que a bênção do Senhor nos alcance. Nós precisamos aprender a andar com Deus, para que cada bênção do Senhor chegue na minha e na sua mão. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a se preocupar. O que significa ter a Deus? Eu acho impressionante que esse conceito pode mudar de pessoa para pessoa. O que significa ter a Deus? A gente pergunta para as pessoas, escuta, você já tem a Cristo? Tem. Você já tem a Deus na sua vida? Tem. Mas por que algumas bênçãos não chegam até nós? Por que às vezes nós não temos o que repartir? Por que às vezes quando alguém está faltante, nós ficamos pensando aonde nós vamos mandar essa pessoa? Porque nós não temos o que repartir. Toda vez que alguém chega a você e você pensa em mandar para alguém, para outra pessoa, é porque você não está enxergando bênção na sua vida. É porque você não está enxergando se você tem a Deus realmente. Porque todo aquele que tem a Deus, que tem a Cristo no seu coração, tem bênção para repartir. Tem bênção para repartir. O que significa ter a Deus? E eu fiquei pensando esses dias sobre que ilustração usar para isso. E eu fiquei lembrando de um guarda-chuva, e hoje eu pedi para a Sandra um guarda-chuva emprestado, né? Por quê? Porque ter a Deus, dá para ilustrar, a ilustração é simples, mas é como você ter um guarda-chuva. Não quer armar, Sandra? Não, ele é. Não é automático? Tá? Olha aí. Então, é como ter um guarda-chuva, né? Todos podem ter um guarda-chuva. Mas se você não souber andar com esse guarda-chuva, você pode pegar chuva. Porque se você tiver um guarda-chuva e colocar ele na mão e você andar assim, você vai pegar chuva. Tem muita gente que pensa que tem a Deus, mas está andando na chuva. Tem muita gente que tem a Deus e está na tempestade. Porque ter a Deus significa você trazer Deus para o teu peito, teu coração, e segurar firme perto do teu coração. E aí sim, aí você pode dizer que você anda com Deus. Porque tem muita gente andando com Deus, enfrentando tempestades que não deveria estar passando, porque colocou o Senhor longe do seu coração. Nós podemos usar a Deus ao invés de andarmos com Deus. Nós podemos olhar Deus como um guarda-chuva. Quando as chuvas vêm, nós precisamos dele. E quando não tem chuva, talvez você queira usar como uma bengala na sua vida. Nós podemos dizer que cada pessoa tem um jeito de andar com Deus. Mas não é o jeito que eu decido andar com Deus que vale. É o jeito que Deus diz que eu devo andar com Ele. A coisa mais tremenda já aconteceu na face da terra. É Deus descer no céu e ficar bem pertinho de você numa cruz. E a coisa mais fácil que tem para mim e para você é chegar na cruz e trazer o Senhor do meu e do seu coração, para que a gente ande protegido debaixo da mão de Deus, da bênção de Deus. Mas quantas vezes nós queremos, ao invés de andar com Deus, decidir qual é o meu jeito de andar com Deus? Qual é o meu jeito? Eu decido andar com Deus assim. Eu não experimento todas as bênçãos de Deus, porque eu não estou trazendo o Senhor para perto do meu coração. Eu quero mostrar uma ilustração aqui para vocês. Quando Deus fala para eu fazer do jeito dele, mas eu faço
do meu jeito, né? Existe o jeito de Deus e o meu jeito. Quantas vezes você fez desse jeito? Tem consequências, né? Tem consequências. E Deus diz: olha, meu filho, põe o pé na cadeira com o tênis desamarrado e amarra o pé que está em cima da cadeira. E a gente diz: Senhor, não precisa me explicar, eu sei como é que faz. E você amarra o pé no chão. E a gente vai fazendo com tantas coisas do nosso jeito, e a gente não pergunta para o Senhor: Senhor, desse meu jeito tá bom assim? Não vai para a palavra de Deus e vê o jeito de Deus. Assim nós fazemos com o guarda-chuva. Senhor, esse aqui é o meu jeito de andar contigo. E nós vamos enfrentando tempestades. Mas o Senhor diz: não, me leva para perto do teu peito, porque eu posso te guardar constantemente na sua vida. Marcos capítulo 7, vira uma página. No versículo 9, há um texto do Senhor. Os discípulos comiam com a mão suja, eles não lavavam a mão para comer. E os fariseus chegaram para Jesus e questionaram isso. E Jesus diz para eles no capítulo 7, verso 9, o seguinte: jeitosamente rejeitastes o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Por que ele diz isso? Ele estava dizendo para os judeus: vocês escolheram amarrar o tênis do jeito de vocês, ao invés de amarrar o tênis do jeito de Deus. Vocês escolheram carregar o guarda-chuva do jeito de vocês, ao invés de carregar o guarda-chuva do jeito de Deus. Vocês levaram Deus para longe. O que Jesus queria dizer que não era se a mão estava limpa ou não, era se o coração estava limpo. Se o coração estava pronto para ter a Deus, para andar com Deus na sua vida. Porque quando você anda com Deus, você tem bênção para repartir, amém? Você tem o que dizer, você tem o que dar, você tem com o que ir. Você sempre tem bênção quando você anda com Deus. E como é bom ter o que repartir, né, amados? Você já repartiu alguma coisa assim que te encheu de alegria? Como é bom. Não só coisas, às vezes a gente reparte um pão, dá uma roupa, dá um tênis, né? Às vezes a gente nem sabe para quem está dando. Esse doar é bom, mas não é tão prazeroso quanto você perceber a necessidade de alguém e repartir. E você tirar um tênis teu, uma roupa tua, uma camisa, uma blusa, e você compartilhar isso com alguém. Só quem é abençoado por Deus pode fazer essas coisas. Mas não é só coisas que as pessoas precisam, queridos. Às vezes nós precisamos repartir a alegria. Você já chegou num lugar que tem uma pessoa alegre? Você pode chegar batidinho, mas quando tem alguém repartindo a alegria, que coisa boa, né? A alegria vai contagiando, a alegria vai tomando conta, e você esquece a tristeza. E como é bom ficar ali, como é bom ver alguém compartilhando ânimo. Põe alguém ali falando: ai, ó céus, ó azar, ó que difícil. Você não quer. Senta com alguém que diz o seguinte: ó, estourei o meu carro, acabou o carro, mas vou comprar outro. Você diz: eu vou ficar aqui, né? O cara diz: olha, não tenho dinheiro, perdi meu emprego. Mas o Deus que eu creio vai me arrumar outro, e Ele tem outro melhor para mim. Você diz: amém, eu vou ficar aqui. E você diz amém porque você é incrédulo, e você diz: Senhor, arruma um emprego para ele. Que se o Senhor arruma para ele, arruma para mim também, né? Você quer estar junto com essas pessoas, com aqueles que são animados, com aqueles que têm esperança no Senhor. Então são coisas, repartir alegria, repartir conhecimento. Como é gostoso, né? Você já fez isso?
Chega uma pessoa para você e diz o seguinte: olha, eu não entendi lá nada que o pastor quis dizer lá na igreja. Você podia me explicar esse negócio? O que é o amor mesmo? E você sabe. Que gostoso você explicar, né? Escuta, quem é Jesus? Você podia me falar um pouco? Como é que o que é arrependimento? Ai, que alegria você poder compartilhar essas coisas que você sabe, né? E quando é um casal, uma família, chega alguém e diz: olha, eu vejo os teus filhos, você podia me explicar como que eu posso ensinar os meus filhos a serem iguais aos teus? E você pode compartilhar conhecimento, a tua experiência, o que você sabe. Não é gostoso? Não é gostoso as pessoas virem você ter o que dizer? Que difícil quando alguém chega e diz: olha, escuta, eu queria saber como é que eu posso melhorar o meu casamento. E você é casado e você diz: olha, não sei, sabe? Eu estou me batendo com o meu aí, né? De repente vai lá falar com o pastor, com alguém da igreja. Não tem o que repartir. Não tem bênção, não enxerga as bênçãos. Que bênção é poder repartir, queridos? Isso gera o quê? Alegria, contentamento, né? Eu quero que você passe um pouquinho à frente ali em Atos. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui, se não me engano é 20:35. Isso. Atos 20:35. No final do versículo, o apóstolo Paulo está compartilhando algumas coisas, por causa que ele vai sair da igreja e vai para Jerusalém, e ele vai enfrentar lutas. Então ele fala sobre o valor de repartir. Ele diz: irmãos, eu trabalhei entre vocês e eu nunca pedi sustento. Por quê? Porque eu queria participar dando algo para os irmãos. Então eu trabalhei no meu sustento. E aí chega no verso 35, ele diz assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por que é melhor estar na posição de dar do que receber, irmãos? Porque o que dá possui, e o que recebe está em falta. Qual é o melhor lugar? Possuir ou estar em falta? Possuir. Por isso que a palavra diz: maior bênção é dar do que receber. A gente é egoísta e pensa o contrário: eu quero ganhar. Você está na condição de miserável, né? Mas os filhos de Deus, abençoados por Deus, eles estão na posição de dar. Todos os filhos de Deus, selados com o Espírito Santo, têm o que oferecer. Por isso que é um lugar de privilégio você poder oferecer, contribuir, entregar algo e ver alegria, satisfação, contentamento no rosto daquele que recebe. Eu já recebi muita coisa, mas eu não sabia receber presentes. Hoje eu recebo. Por exemplo, se quer me dar 1 milhão, eu recebo. Pode depositar lá no banco. Quer me dar um carro, eu recebo, né, Gisele? Tu não recebe? Recebe, viu? Então eu aprendi a receber presente, mas eu não sabia. E que bênção, quando eu fiquei orando muito tempo, eu pude receber. Nosso portão eletrônico é uma bênção de Deus. Eu recebi de um irmão enviado por Deus, depois de 1 ano de oração, que chegou e disse: Deus me mandou entregar isso para você, é para algo que você precisa muito. E eu recebi. E era o valor do meu portão eletrônico, que eu saía na chuva para vir no culto. E o Senhor me abençoou e disse: não, meu filho, vou te abençoar assim através daquele meu servo, vou te mandar lá. E eu recebi com gratidão no meu coração. Mas eu digo para os irmãos que eu prefiro entregar dinheiro de portões eletrônicos do que receber um portão eletrônico. Amém? Porque mais importa dar do que receber. E essa é a nossa oração: Senhor, nos enche de bênção para que nós tenhamos o que distribuir, o que dar. Seja em palavras, sejam coisas, seja em alegria, seja conhecimento, para que produza satisfação, contentamento naquele que recebe. Agora tem um problema mais. Você tem que ver, nós precisamos olhar se na bênção que nós recebemos de Deus,
nós damos as coisas como ação ou como um modo de vida. Tem muita gente que faz uma doação não como estilo de vida, entrega algo apenas como uma ação. Entreguei uma cesta básica na igreja, não preciso mais. Ajudei uma pessoa no supermercado, não ajudo mais, já fiz a minha parte. A vida de um cristão que é abençoado por Jesus não é fazer uma ação no seu dia. Fiz a minha boa ação de hoje, agora não preciso fazer mais nada. Repartir é um modo de vida. Ninguém que é abençoado por Deus reparte como uma ação no seu dia. Quando você é abençoado por Deus, você vai repartindo. Aqui você reparte numa conversa, ali você reparte numa oração, ali você reparte no choro. Ali adiante você reparte um versículo da palavra de Deus. Mais adiante você reparte num discipulado. Mais adiante você reparte num conselho para um amigo, seja da escola, seja um casal, seja um homem, seja uma mulher. É o nosso modo de vida repartir. Porque nós somos tão abastecidos por Deus que nós vamos entregando aquilo que o Senhor nos deu. E esse é o convite de Jesus para aqueles que são os seus discípulos, para termos ou repartir como um modo de vida, não apenas como uma ação. Já dei a minha oferta esse mês na igreja, já ajudei na limpeza lá, na construção, já servi, já dei uma carona esse mês. Não, o crente não é assim. O crente que dá carona, ele está pronto para dar carona sempre. O crente que contribui porque tem dinheiro, tem a bênção de Deus de ter dinheiro, ele contribui e fica cuidando aonde tem necessidade, para ele poder entregar, porque ele tem alegria em repartir. Jesus nos chama e o seu convite é para que repartir seja um modo de vida, e para isso acontecer é preciso você se deixar transformar. É preciso que eu e você possamos dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu desejo, Senhor, eu anseio por transformação. Eu quero as bênçãos do Senhor, mas eu quero para repartir, Senhor, com todos aqueles que o Senhor colocar à minha volta. E é esse o trabalho que Jesus faz. Ele transforma discípulos, seguidores dele, numa igreja abençoadora. Não apenas numa igreja abençoada, mas numa igreja abençoadora, uma igreja voltada para fora, voltada para os outros, voltada para a necessidade das pessoas. E se você abrir no Salmo 129, tem um texto que eu gostaria que você sublinhasse na sua Bíblia, porque esse texto é para você que ama o Senhor Jesus e é abençoado com a sua presença. Salmo 129, o versículo 8. Salmo 127, verso 8. 7 a 29. 129. Desculpa, irmãos, vocês estão ligados, amém, né? Salmo 129, versículo 8. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: não digam os que passam, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoaremos em nome do Senhor. Amém? Amém. Gente, olha, chegar alguém ali, passar ali e dizer: ó, pastor Edilson, que o Senhor te abençoe nessa igreja. Não, Senhor, é nós que vamos te abençoar em nome de Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo? Queridos, um dia um candidato a prefeito veio na igreja, entrou no gabinete, sentou ali com seus assessores e ele disse o seguinte: pastor Edilson, eu sou candidato mais uma vez, você já me conhece. Então é o seguinte, eu estou aqui para contar contigo, me ajudar, e se eu ganhar, nós vamos ajudar a igreja no que a igreja precisa. E eu disse para ele: stop. Sabe o que ele estava dizendo? Que ele queria abençoar a igreja. Ele disse: não, eu acho que você não está entendendo. Nós não estamos como igreja aqui em Juí
para sermos abençoados pela prefeitura. Nós estamos aqui em Juí para abençoar a prefeitura e essa cidade. E ele ficou me olhando. Eu disse: eu não quero nada de ti, prefeito. E eu não quero nada da prefeitura. Porque nós não estamos aqui porque nós queremos tirar algo de vocês. Nós estamos aqui para dar algo a essa cidade e para dar algo a essa prefeitura. Quando você precisar de pessoas para servir em qualquer lugar nessa cidade, você nos chama, porque nós estamos aqui para dar e não para receber. Amém? Ele nunca mais veio, né? Nunca mais veio. Mas nós estamos para abençoar. Nós vos abençoamos em nome do Senhor Jesus. É esse o nosso desafio, queridos. É para isso que o Senhor nos chamou. E quando Jesus, Ele vem ao nosso encontro pela cruz, Ele quer transformar todo o seu discípulo, todo aquele que é discípulo, numa igreja abençoadora. O discípulo se transforma em igreja abençoadora quando? Como que isso acontece, né? Eu queria abordar isso com vocês. Nós vamos falar sobre isso nos próximos domingos, quando eu estiver pregando, né? Isso que nós vamos aprender com Jesus a partir do capítulo 6 de Marcos, né? Mas eu gostaria de hoje começar com um aspecto. A primeira coisa, para você ser transformado de discípulo em igreja abençoadora, para você ser transformado de alguém que precisa receber em alguém que gostaria de dar, porque é crente e se sente abençoado em Jesus, porque tem um processo. Você, antes de se sentir abençoado a ponto de dar para os outros, você precisa entender como que isso vai acontecendo. E a primeira condição, se você quer ser transformado a ponto de ser igreja abençoadora, você primeiro precisa ser discípulo de Jesus. E quando eu digo ser discípulo, a palavra discípulo é matetes. Significa seguidor, significa aprendiz. Então a primeira coisa, porque são 4 degraus para você se tornar uma pessoa abençoadora. Nós vamos ver o primeiro agora, que é ser discípulo, que significa ser um seguidor de Jesus. E você ali em Marcos, veja bem, capítulo 6, verso 1, o que diz a palavra de Deus. Partindo dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Veja bem, Jesus estava num lugar, e agora ele vai voltar para Nazaré. Ele vai visitar os seus pais terrenos. Quem é? José, Maria, quem mais? Os irmãos, os irmãos e irmãs. Jesus vai visitar sua família terrena. Ele partiu da onde estava Jesus e foi para a sua terra, Nazaré, e os seus discípulos o seguiram. É comum ao discípulo seguir o mestre, seguir a Jesus. E isso significa o seguinte, amados: quando você segue a Jesus, você põe o teu coração no que Ele vai ensinar. E a primeira coisa que nós precisamos para ser discípulos, para ser seguidores, a primeira coisa é se prender, é andar e é seguir a Jesus. Quando você aceita a Cristo, você precisa pôr isso na sua cabeça. Senhor, eu quero ser uma pessoa abençoada que reparte. Então o Senhor diz: vamos para o degrau número 1. Primeiro, você tem que seguir a Jesus. Você tem que ser discípulo. Quando você é discípulo, é porque você segue a Jesus. Então, primeiro, você tem que se prender a Cristo. Aí nós erguemos a mão e aceitamos a Cristo. Segundo, você tem que andar com Jesus. E terceiro, você tem que seguir a Jesus. Às vezes a gente anda com Jesus, mas não segue a Jesus. A gente está com Ele, mas não puxa Ele pelo nosso coração.
a gente vai escolhendo como é que vai fazer. A coisa mais difícil é quando a gente é um discípulo que não segue o Senhor Jesus. E quando a gente vai para Lucas, no capítulo 14, ali está estabelecida a condição: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Nós queremos ser discípulos de Jesus que fazem do nosso jeito, o tênis, o guarda-chuva. A gente quer ser um seguidor de Jesus que diz: não, Senhor, tu diz assim, mas eu faço desse jeito. Primeira coisa que um discípulo faz, um seguidor de Jesus faz, é se prender, andar e seguir a Jesus. A segunda coisa que ele faz é se desprender de recursos terrenos. Quando Jesus vai visitar a sua família e os seus discípulos vão atrás dele, ele chega em Nazaré, ele visita a sua casa, e no sábado ele vai na igreja, vai na sinagoga, que era um local de ensino, e ele chega ali e ele ministra a verdade naquele lugar. Acontece que ninguém está interessado, porque é a terra de Jesus, ninguém escuta ele, e Jesus não pode fazer milagres ali, muita coisa não aconteceu ali, porque as pessoas não acreditavam em Jesus, porque diziam: não é ele, o filho de José, não são aquelas ali as irmãs dele, não é essa família, ele não é filho de um carpinteiro. Escuta, como é que o cara fala desse jeito, com tanta sabedoria? Como que ele faz tanto milagre? Como que ele fala desse jeito? Não pode ser. E eles não creram em Jesus. Então ali o Senhor Jesus não pôde fazer muitos milagres. E se você ler depois em casa, do verso 1 ao 6 do capítulo, você vai ver no verso 6 que Jesus, diz a palavra de Deus, que ele se admirou da incredulidade deles ali em Nazaré. Então percorreu Jesus as aldeias circunvizinhas ensinando. Jesus disse: ó, aqui só tem incrédulo, não dá. Eu vou ministrar a palavra nas cidades à volta. Eu vou procurar seguidores, discípulos à volta, porque aqui o povo não tem fé para me seguir. Porque para você seguir a Jesus, você precisa se desprender dos recursos humanos. Mas aí Jesus faz o quê? Veja verso 7. Chamou a si os 12, capítulo 6, verso 7. Estão comigo? Chamou a si os 12, depois da história de Nazaré, cheio de incrédulos, e passou a enviá-los de 2 em 2. O que Jesus fez? Disse o seguinte para os discípulos: vocês são meus seguidores? Então agora é o seguinte, vou dar uma ordem para vocês. Enquanto eu visito a minha família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, aqui em Nazaré não vai dar nada aqui. Então vocês vão nas cidades vizinhas agora. E Jesus dá uma orientação para eles e diz o seguinte: passou a enviá-los de 2 em 2. Verso 8, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto apenas um bordão, uma bengala, e não deviam levar alforje, nem pão e nem dinheiro. O que Jesus está ensinando é que o seguidor dele se desprende de recursos terrenos. Quando eu sou seguidor de Jesus, não é quanto de dinheiro eu tenho. Quando eu sou seguidor de Jesus, não é o que eu tenho na minha mala. Quando eu sou seguidor de Jesus, não importa as riquezas terrenas. Eu não vou ministrar porque eu tenho segurança em coisas terrenas. Eu vou ministrar com a minha segurança completamente em Jesus. É por isso que Jesus disse para os discípulos: não leve uma mala. Para as mulheres, não leve a bolsa com batom, não precisa maquiagem, né, com todas aquelas coisas da bolsa da mulher, né? Nunca acaba, você vai tirando e sempre sai mais, parece cartola de mágico, né? Vai sempre saindo mais uma surpresa ali dizendo. Ele ia dizer: não leva isso.
Não leva. Não leva mala. Ah, mas eu queria trocar umas roupas, eu comprei um sapato novo, eu comprei... Não leva. Mas eu tenho uma cinta nova. Não leva. Mas eu queria um óculos. Não leva. Não leva nada disso, porque não é a tua aparência. Se você vai chegar com cara de boizão, se você vai chegar com roupa de marca, não é isso. Não leve nada. Você vai chegar comigo. Você é um seguidor meu. Você vai chegar lá com a minha presença em você. É isso que ele está falando. Negar-se a si mesmo é você possuir as coisas, mas não estar preso a elas. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo assim, ó, você precisa voltar a ser como Adão e Eva e pôr uma forquinha na frente e uma atrás. Não é isso. Ele está dizendo, não se prenda ao que você possui. Um seguidor de Jesus não se prende. Não se prende a nada. Se desprender dos recursos terrenos, irmãos. É isso que nos ensina o verso 8. E Jesus mandou eles, né? Então esses discípulos se desprenderam porque eles foram sem nada disso e eles foram para as cidades vizinhas. Agora, como é difícil, né, amados? Como é difícil se desprender. Vocês lembram a passagem onde 10 leprosos pediram socorro a Jesus? Jesus estava passando num lugar e haviam 10 leprosos. Eles não podiam morar na cidade. Então eles moravam retirados da cidade, em lugares, em baixadas. Eles eram rejeitados, os leprosos, porque a lepra passava, então tem que excluí-los. E Jesus passando num caminho, e 10 leprosos escondidos no meio do mato, no deserto e das pedras, eles gritam: Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus diz: vão se mostrar ao sacerdote. Porque quando alguém era curado, o sacerdote era tipo assim, o hospital onde eles fazem um exame para ver se a doença foi embora. Vocês imaginem 10 leprosos vão lá e o sacerdote olha, faz o teste e diz: olha, vocês estão curados mesmo. Quem curou vocês? Ah, o mestre chamado Jesus. E um leproso volta. Um leproso volta a Jesus. Chega nele e diz: eu vim te agradecer. E Jesus diz: aonde estão os outros? Às vezes a gente quer as bênçãos de Jesus, mas não quer o próprio Jesus. Mas um daqueles leprosos voltou, porque ele disse: Senhor, eu não quero só a tua bênção, eu reconheço quem tu és. Os outros 9 foram curados e voltaram para os seus negócios, para a sua rotina. Quantos sonhos eles realizaram lá no céu? Essa é uma pergunta boa. Eu quero chegar lá e dizer: os 9 leprosos, o que fizeram, Senhor? Ah, eles não estão aqui. Sim, mas só quero saber o que eles foram fazer, né? E aquele que está? Ah, está aí, ó. Vem cá, escuta, o que vocês conversavam quando leprosos? Ah, a gente sonhava, mas não vivia com esperança. E aí até o dia que passou Jesus. E o que eles iam fazer? Isso. E você? Ah, eu falava no meu coração: o dia que o mestre passar por aqui, se ele me curar, eu me desprendo de tudo e eu sirvo só a ele. E ele fez. E sabe quem era esse mendigo entre os 10? O samaritano. O samaritano era inimigo dos judeus. Significa que Jesus era judeu e esse cara samaritano. Jesus curou um samaritano e o samaritano tinha Jesus como Senhor da sua vida. Um homem que podia, de todos aqueles 10 leprosos, o único que não deveria voltar era esse, porque era inimigo do povo judeu. Pois foi o único que voltou, o único que veio agradecer o Senhor. Quando você é seguidor de Jesus, quando você é discípulo de Jesus, você se prende a Jesus, anda com Jesus, segue a Jesus e se desprende dos recursos humanos. E você sabe se você é preso ou não aos recursos. Sabe, queridos, às vezes nós somos presos a pessoas e nós deixamos de servir a Deus porque nós estamos presos a pessoas.
Às vezes a gente está preso a um filho, ama tanto um filho que deixa de servir a Deus. Ama tanto um marido, uma esposa que deixa de servir a Deus. Nós precisamos se desprender. Se desprender não é abandonar, é cuidar na medida certa de cada coisa, segundo o valor que aquilo possui. Como é difícil se desprender de recursos. Mas quando eu sou um discípulo, eu me desprendo. E esses discípulos que foram enviados por Jesus para as aldeias, eles se desprenderam. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Que eu possa ser uma pessoa que é totalmente desprendida. Apesar do Senhor me abençoar com recursos, com saúde, com inteligência, tudo isso não é maior do que o meu coração ligado ao Senhor. Tudo isso não é maior do que o meu amor por Jesus. Tudo isso não é maior do que a vontade do meu Senhor sobre a minha vida. Tudo isso não é maior do que aquilo que o Senhor me diz. É receber a autoridade sobre o reino das trevas. Ser discípulo é receber a autoridade sobre o reino das trevas. Queridos, muitas vezes nós somos discípulos de Jesus, mas nós temos medo da batalha espiritual. Nós temos medo. Eu quero que você leia o versículo 7 comigo. 7b, a segunda parte. Chamou assim os 12, diz a primeira parte, e passou a enviá-los de 2 em 2. Isso? E agora vem a segunda parte. Dando-lhes poder sobre os... Você entendeu? Um discípulo de Jesus tem poder sobre qualquer espírito maligno. Não, é o pastor que tem. O pastor, chama alguém que tem poder na oração. Que poder na oração? Todo discípulo de Jesus tem poder sobre espírito maligno. Amém? Amém. Essa você vai ter que dizer comigo, irmãos. Todo discípulo de Jesus tem poder sobre espíritos malignos. Amém. Põe isso no teu coração. Nenhum demônio pode vir zombar na tua cara se você é selado com o Espírito Santo, se você é seguidor de Jesus e se você é uma pessoa que se desprendeu das coisas terrenas. Você pode possuir, pode ter lá uma lancha, uma BMW, uma casa de 600 metros, um palácio. Você pode ter tudo isso. Deus não está nem aí se isso não te prende. Você precisa entender que todo crente tem poder sobre espírito imundo. Quer uma experiência? Vou te dar. Meu irmão, 45 anos, facilitador de pequeno grupo, depressivo, toma uns 15 tipos de remédio, né? Troca os remédios constantemente, se converteu. A depressão foi embora? Não. Abandonou Jesus? Não. Continuou firme na igreja. Aí desafiaram ele. Você é seguidor de Jesus? Você vai fazer um PG na tua casa? Um pequeno grupo? Pode ser. Você vai conduzir? Tremeu as perninhas? Pode ser. Então vamos trazer. Que horas vamos fazer o pequeno grupo? Que horas que eu devo dizer? Da 1 da manhã? Da 1 da manhã até as 3. Sai o pessoal da faculdade às 11 horas, ele pega o carro e vai buscar, e os outros vão buscar, e eles trazem. Meia-noite estão lá. Quebra-gelo de 45 minutos, começa o pequeno grupo. Meia-noite começou o pequeno grupo, um bêbado bate na frente da casa da minha mãe. Que eu beijei na casa da minha mãe. Claro, minha mãe nessas alturas está sonhando com os anjos faz tempo, né? Já foi dormir e tal, 70 e poucos anos, mas o beijinho está bombando. E aí o bêbado bateu lá. E aí o que acontece? Nós somos discípulos de Jesus, nós somos seguidores de Jesus. O que nós vamos fazer? Chama o bêbado pro beijo.
Foram lá, abraçaram o dedo, vieram trançando as pernas, entraram ali, o dedo entrou, né, sentou ali, e ele dirigindo o grupo. De repente eles começam a falar de Jesus, do sangue de Jesus, do poder de Jesus, e começa a se manifestar um demônio naquele bêbado. E o demônio começa e o cara fica de pé e já mudou a voz, e já levantava e apontava o dedo na cara de todo mundo. Irmãos, todos jovens recém-convertidos, um olhava para o outro, e agora o que nós fazemos? Né? Tinha uns que correram lá para a rua. Ele contou que tinha uns 3 ou 4 que estavam lá. Ué, como é que eles pularam o muro lá? Ficaram com medo, né? Tinha uns 2 ou 3 que ficaram perto do carro, pronto para pular o muro. Mas tinha um grupo ali que não tinha lido essa palavra de Deus aqui, que diz: dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Não sabiam, mas eles tinham Jesus no coração. E eles viram que aquele homem endemoniado dentro da casa da minha mãe chegava perto, mas não encostava neles. Falava com outra voz, mas não encostava neles. E aí, o homem possesso, esse demônio incorporado naquele bêbado, olhou para o meu irmão. E foi lá e acusou ele de tudo. O tio Neico. Eu disse: o que você fez? Ele disse: nada. Porque eu não sabia o que fazer. Eu só fiquei olhando para aquele endemoniado. E ele te encostou? Não. E o que vocês fizeram? Nós pegamos e começamos a repreender o demônio. E o demônio foi embora. E aquele homem se converteu e participa do nosso pequeno grupo. E eu disse: mas como é que vocês fizeram isso? Quem que ensinou? E ele disse: pois é, teve um irmão aqui que disse: vamos chamar os pastores. E o outro disse o seguinte: se Deus nos dá um homem possesso aqui no nosso ambiente, é porque nós temos autoridade para repreender e mandar embora. Aleluia. Mandamos embora. E o demônio saiu e o homem se converteu. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus que o Senhor deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então eu não quero que nunca mais, quando tiver alguém possesso, chama o pastor Edilson, mete a mão na cabeça e manda o demônio embora, porque um discípulo de Jesus tem autoridade para expulsar demônios. Amém? Muito bem. Agora é o seguinte, amados, se você vai ler Mateus 25, você vai ver a parábola das 10 virgens. Lembra? Está abrindo lá? Nós não vamos ler o texto, mas você marca aí, porque você sabe onde está. Tá bom? Mateus 25. A parábola das 10 virgens. Elas vão para o casamento. E elas vão lá, e 5 delas estão esperando o noivo e tem óleo nas suas lâmpadas, nos seus lampiões. E 5 delas têm os seus lampiões com pouco óleo, não tem reserva, só o óleo do lampião. E o noivo não vinha, acabou o óleo de quantas? De 5. E aí essas 5 que acabou o óleo, elas dizem para as outras 5, ó, tira o óleo de vocês e passa para nós. E elas dizem: não, olha, isso aqui é nosso. Vão e procurem mais óleo. E enquanto elas vão procurar mais óleo, eis que o noivo chega. E as 5 entram e aquelas 5 ficam do lado de fora. Queridos, a autoridade para ser discípulo é concedida a nós, não para que você simplesmente queira expulsar demônios, mas para que você tenha óleo, unção na sua vida. Você precisa de unção de Deus na sua vida. Um discípulo é alguém que tem intimidade com o Senhor. É alguém que ora, alguém que lê, alguém que busca a direção do Senhor, para assim poder enfrentar o seu dia a dia.
para que assim ele se prenda cada vez mais ao Senhor, ande mais com o Senhor e siga mais ao Senhor, para que ele se desprenda dos recursos terrenos que ele possui e sirva ao Senhor, que ele não fique ligado às coisas dessa terra e que ele tenha autoridade sobre o reino das trevas em qualquer momento por onde ele for. Eu não sei exatamente que tipo de discípulo você é, mas a próxima mensagem que eu quero falar para você sobre ser transformado, a primeira é que Jesus quer transformar você num discípulo, num seguidor. Na próxima mensagem eu vou falar para você sobre o Senhor quer transformar você num discípulo apostólico. Você vai aprender o que isso significa. Mas hoje eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você o seguinte: como é que está a tua vida de seguidor? Gessé, eu quero te convidar aqui. Nós vamos orar, nosso tempo foi. Como é que está a tua vida de seguidor? Você se prendeu a Jesus de fato? Sabe, queridos, não tem coisa maior na minha vida do que o meu amor por Deus. Eu tenho medo de amar a menos a Deus, porque eu sei que não tem outro lugar onde eu me agarrar. Não existe ninguém maior do que o Senhor. E está nos dado. É só você querer. Quanto você ama o Senhor? Quanto você ama? Será que você ama o suficiente para se desprender de todas as coisas? Será que você ama o suficiente para seguir a Jesus e dizer: Senhor, aconteça o que acontecer, o pior na minha vida, nunca, 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 nunca eu vou te abandonar, porque eu não te sigo pelo que tu me dá, eu te sigo pelo que tu és. Ser discípulo é ser seguidor, é andar no que Jesus diz. Ser discípulo é se desprender, querido. Eu queria que você pensasse um pouco nisso. O que te prende? O que te prende? O que te faz você não obedecer ao Senhor? O que te faz você andar com o guarda-chuva do lado? Às vezes é falta de oração, às vezes é falta de conhecimento da palavra, às vezes é falta de ser fiel ao Senhor nos recursos. Você está andando na chuva, meu querido. É por isso que a vida não funciona quando você acha um jeito de amarrar o tênis no chão, ao invés de amarrar do jeito de Deus, com o pé em cima da cadeira. Não vai funcionar. Você vai se frustrar com Deus. Sabe por quê? Você está andando com Deus, mas não está sendo protegido de Deus. E não é porque Deus não quer te proteger. Quando você segura o guarda-chuva de lado, não é Deus que está fazendo isso. A desobediência faz você segurar o guarda-chuva longe. Traga do teu coração e diga: Senhor, custe o que custar, eu vou te obedecer. E você vai poder experimentar o cuidar de Deus sobre a tua vida. Você vai poder experimentar o quanto Deus te ama. Obedeça ao Senhor. Seja discípulo. Senhor, eu quero ser discípulo. Eu quero me desprender de todas as coisas. Tudo que o Senhor me deu não tem valor, Senhor, a não ser o Senhor. E talvez você até aqui veio com medo de batalha espiritual, de ação maligna. Eu quero que você saiba que o Senhor te dá autoridade sobre o reino das trevas. Não aceite Satanás agindo na tua vida. Sabe, queridos, muitas vezes nós deixamos Satanás dominar a nossa vida. E o Senhor está dizendo que você, na autoridade do nome de Jesus, você pode repreender o demônio. Quando vier um pensamento ruim que você não é ninguém, é mentira. É mentira, porque você é filho de Deus. Porque a bênção de Deus está separada na jornada para você.
Deus tem bênção para a sua vida, mas você precisa estar debaixo da autoridade do nome de Jesus. Não saia dali. Quando vier pensamento ruim, repreenda em nome de Jesus. Repreenda. Quando você estiver desobedecendo ao Senhor, repreenda. Porque não é o Senhor que está mandando você desobedecer, tem outra pessoa junto com você. Aprenda a obedecer e ser discípulo de Jesus. Porque o primeiro passo do degrau é ser bom discípulo. Se você não for bom discípulo, você não sobe o segundo degrau. Nós vamos falar para frente, são mais 3. Se você fracassar no seguir a Jesus, você não sobe o segundo degrau, que é ser um discípulo apostólico. Eu vou mostrar para vocês o que significa isso na próxima mensagem que eu trouxer. Mas eu quero que agora você pense no que você precisa consertar nesse primeiro degrau. Então feche os teus olhos aí onde você está. Eu quero que você pegue alguém do teu lado, tua esposa, teu marido, um amigo, e você ore com ele. Ore com ele, porque quando a gente quer mudança, a gente quer que alguém saiba. E eu quero que alguém do teu lado saiba. Você faça essa oração se você sente direção de Deus. Mas não tem como ser abençoado por Deus se nós fracassarmos como discípulos de Jesus. Ore com alguém do teu lado. Se você não quiser orar, pode orar sozinho. Mas eu estou pedindo, ore com alguém do teu lado. Ore aí, mãe. Ore aí, depois eu vou orar. Tá? Não tenha vergonha, seja sincero diante de Deus. A tua palavra nos diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Nós sabemos que todas as bênçãos já nos foram dadas, Senhor, mas nós precisamos andar com o Senhor. Nós precisamos aprender a seguir ao Senhor e a sermos, em primeiro lugar, discípulos do Senhor, seguidores do Mestre, obedecermos a tua palavra, fazermos do teu jeito e não do nosso, Senhor. Ajuda-nos a andar com o Senhor, para que nós possamos, Senhor, alcançar todas as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui juntos. Nós pedimos que o Senhor nos conduza nessa semana, Pai. Ajuda-nos a nos desprender, a negarmos a nós mesmos, a andar com o Senhor e a seguir o que o Senhor diz. Ajuda-nos a se desprender dos recursos terrenos. Eu sei, Senhor, que isso não significa ficar sem os recursos, mas não deixar eles nos dominarem, Senhor. Concede isso. Concede isso para a tua igreja, Pai. Fala ao coração da tua igreja. E, Pai, dá-nos a bênção de ter o óleo do teu Espírito sempre transbordante na nossa vida, para que não nos falte óleo, Senhor, e quando vier o tentador, nós possamos, na autoridade do teu nome, repreender o demônio, e não ouvir a sua voz, mas ouvir a tua voz, Senhor, na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer fazer de nós discípulos fiéis ao Senhor, mas o Senhor quer ir além disso. O
O Senhor quer nos transformar numa igreja abençoadora, numa igreja onde aqueles que passam por aqui não digam que eles. O Senhor quer nos fazer uma igreja abençoadora, onde nós abençoamos a nossa casa, os nossos filhos, onde nós abençoamos essa cidade, onde nós abençoamos em nome do Senhor com a Tua presença na nossa vida. Conceda esse entendimento. Faz a Tua igreja meditar, Pai, sobre ser discípulo essa semana. Senhor, fale com o Teu Espírito Santo. O Senhor ouça a oração de cada um aqui, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Pedimos ao Senhor que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, Pai, desde agora e para sempre. E a Tua igreja diz amém.